Então, irmão Gênio, tem uma questão, irmão Gênio e todos, né? Eu tenho entendido nos meus últimos anos de vida cristã que nós precisamos, na orientação do Senhor e numa ação tanto do Espírito como de entendimento claro da palavra, compreender o adversário. Nós não podemos estar alheios a quem é, o que ele quer e como ele faz. E eu tenho procurado compartilhar com os irmãos, numa reunião que nós temos de sexta-feira, sobre guerra espiritual. Eu uso o termo guerra, porque não é só uma batalha, né? A turma usa batalha, a guerra está aberta e até que Jesus volte e Satanás esteja preso, é uma guerra, né? Interminável até que Jesus venha. Então não é só uma questão de uma batalha aqui, outra batalha ali, mas o tempo todo Satanás como leão está ao derredor e quer devorar, né? Então, o irmão, esse meu ponto de vista está certo. Eu tenho posto assim para os irmãos a respeito das manifestações de Satanás, do maligno, de uma forma geral. Primeiramente, o maligno se manifesta no pecado que habita em mim. Segundo, nos próprios espíritos malignos, sejam anjos, demônios, se há diferença entre eles, né? Depois, no mundo, o sistema mundano, precisamos tomar cuidado, né? É terreno satânico, todo ele. E o ideal talvez fosse a gente não usar do mundo mais do que a gente precisa para o sustento. O resto é armadilha, né? E até o próprio obter sustento está cheio de armadilha, né? Então precisamos ter cuidado com o mundo. E a quarta manifestação maligna são as pessoas, os seres humanos que se deixam usar, né? Mas principalmente com relação às duas primeiras questões. A primeira, no Romanos 7, Paulo coloca a questão do pecado que habita em mim. Se faço o que não quero, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Em torno desse pecado que habita em mim, que tipo de natureza maligna nós temos? O irmão Lee chega a dizer que é o próprio Satanás em nós. Isso recebe muitas críticas, né? Outros gostam de dizer que é uma tendência ao pecado, mas se ele faz o que eu não quero, ele é personalizado dentro de mim. Ele age nos pontos que eu quero, para que eu faça o contrário. Não o bem que eu quero, mas o mal que eu detesto. Então, não sei, parece que é meio personalizado. Então, eu gostaria que o irmão falasse um pouco sobre isso, e para a gente ter um entendimento melhor sobre que natureza é esta, que é esse pecado que habita em mim, que presença, como é essa herança que Adão nos deixou, como é que essa coisa de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal nos fez nascer pecadores, e esse pecado está ativo para combater o meu querer, para me fazer escravo e servi-lo como escravo, né? E depois também essa questão dos espíritos malignos, a questão de anjos e demônios, né? Se são só anjos ou se há demônios como seres pré-adâmicos, né? Isso é uma inferência, né? Mas o irmão fala principalmente sobre esses dois pontos: o pecado que habita em mim, o que é isso? Nós sentimos, mas o que é isso? E a respeito dos espíritos malignos. Há opiniões e escolas no povo de Deus acerca de tudo isto, mas eu penso que algumas das escolas chegaram às suas conclusões, pelo menos transitórias,
não sempre baseado no só texto da palavra de Deus. A palavra de Deus, penso que é a última palavra e pelo tanto nunca devemos decidir algo além da palavra. É melhor deixar sem conclusão que concluir algo que não tenha um pé na palavra de Deus. As coisas que Deus tem nos mostrado na palavra, que também é algo progressivo em nossa experiência. A palavra sempre é amém, mas nós aos poucos vamos compreendendo melhor a palavra. Também existem várias traduções, às vezes não podemos chegar aos textos originais tão fácil, e ao mesmo tempo que precisamos de revelação, oxalá Deus nos ajudar a entender os textos originais para poder evaluar as distintas traduções. Existe um dito que diz que tradutore está muito perto de traditore. O tradutor, aquele que traduz a Bíblia, está perto de traditore, aquele que trai, traição. Às vezes, como falávamos anterior, às vezes, em lugar de nós nos encaminhar à posição bíblica, queremos pegar ela a uma posição que já trazemos nós. Então, tudo isso acontece nestes assuntos, e por isso eu penso que temos que ter cuidado para examinar as escolas, ver se elas têm uma suficiente base bíblica ou não. E justamente nesses assuntos dos pré-adamitas e de coisas desse tipo, às vezes acontece que quando você vai ver a base pela qual se dizem certas coisas, não sempre é a palavra. Não sempre é a palavra. Vou mencionar algum caso específico sem querer diminuir ninguém. Eu respeito muito o irmão Bender, um homem de Deus, um servo de Deus, um grande conhecedor da palavra de Deus e também um grande conhecedor da mitologia antiga. Tem havido servos de Deus que têm estudado a mitologia por causa da própria palavra, porque a antiguidade tem conexões da Bíblia e das coisas de Gênesis, coisas antigas, com certas mitologias que têm certas relações com a Bíblia. Mas, quando se trata de chegar a falar uma doutrina, eu creio, e eu penso que também vocês creem, que a base dela tem que ser a própria Bíblia. Então, aqui eu penso, para ir a esses tempos antigos, que neste caso é necessário, no livro de Estudio Vida do Gênesis, do nosso irmão Witness Lee, que eu respeito muito, aprecio, leio, gosto de ler, e penso que se se lesse de uma maneira mais ampla a igreja, se poderia aproveitar melhor a Witness Lee só se se lê. Quando alguém só lê ele, não aproveita tanto como quando lê a igreja inteira, porque já pode ter mais elementos para aproveitar o que é aproveitável. Então, nestes assuntos dos tempos antigos, primitivos, a diferença entre espíritos e anjos, e o que aconteceu entre Gênesis 1 e Gênesis 2, aquele intervalo, de que fala Pember, e antes de Pember também outros irmãos, e algum que foi o primeiro que falou dos pré-adamitas, que foi um chamado Pereira. Ele depois também se retratou daqueles ensinos dele mesmo. Então eu penso que vocês mesmos podem, os que têm esses livros de estudo vida de Gênesis, que quando se começa a explicar algumas coisas,
Geralmente, quase sempre, por isso se chama estudo vida de tal livro, se cita o próprio livro, se cita o próprio texto, mas em alguns pontos vocês teriam que comprovar se isto que estou dizendo é verdadeiro ou não. A base não é nenhum versículo, a base é o tema. Se interpreta isto assim, 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 e se coloca como base, pega. Como às vezes acontece com os documentos oficiais do catolicismo. Quando se está em algum concílio dando suas conclusões, se colocam versos bíblicos, mas às vezes a única base é o concílio de Trento. Mas de onde vem isso? Concílio de Trento. Mas antes dele, de onde se basseou o concílio de Trento? Não tem base. Então, tem coisas onde a base deles, do Vaticano II, é só o concílio de Trento. Daí você diz aí, o Concílio de Trento é a base. Pode-se usar para ver a corrente de interpretação ao longo da história, mas para uma base autoritativa de doutrina, acho que não pode ser o Concílio de Trento, não pode ser Pepe, não posso ser eu, nenhum de nós, tem que ser a Bíblia. E se não é a Bíblia, se a Bíblia ainda não temos encontrado, não é que não esteja, mas quizá não hemos encontrado, temos que deixar o espaço aberto e não colocar a mesma ênfase dogmática quando algo ainda está em pesquisa e que a base não tem se encontrado na própria Bíblia. Então, nestas coisas sucede este assunto. Então, eu penso que sempre temos que começar pela mesma Bíblia. Depois os irmãos nos podem ajudar, qualquer servo de Deus, membro do corpo de Cristo na história dos 21 séculos de história da igreja, podem nos ajudar. Mas para tomar uma posição, temos que ter uma base clara, aceitar o que a Bíblia diz o melhor que podemos, ver como foi visto essa porção por vários irmãos, mas sempre a base de algo autoritativo tem que ser uma declaração bem clara, oxalá com 2 ou 3 passagens paralelas, não? Para que, como disse o próprio Senhor na Bíblia, por Paulo e outros, que em boca de 2 ou 3 testemunhos conste toda a palavra. Aí podemos ficar tranquilos, até que o Senhor mesmo vai dando luz. Ele falou que a condução do Espírito Santo seria progressiva, vos guiará toda a verdade. E temos que guardar a unidade do Espírito até chegar à unidade da fé e do conhecimento do próprio Filho. Então a igreja está crescendo na fé do Filho e no conhecimento do Filho. E aí estamos abertos a aprender mais, mas sempre tem que ser do Filho e sempre tem que ser da Bíblia, porque o Filho estabeleceu a Bíblia, ele estabeleceu as Escrituras, claro que junto com o poder de Deus, mas não haverá conflito verdadeiro entre o poder de Deus e a palavra de Deus, porque se é o mesmo Deus, o Deus da palavra e do poder, não haverá conflito verdadeiro. Agora, também tem outros poderes, não, que não são divinos e são rebeldes e que também estão procurando nos enganar e estão lutando contra Deus, e o Senhor permitiu por uma razão que existisse diabo inimigo, para que todos, tanto esses poderes invisíveis para nós, como nós mesmos, todas as criaturas, inclusive alguém que não é criatura, que é o Filho, mas que Deus nem sequer é seu Filho provou ser provado. Então Deus está provando todas as criaturas. Agora Deus conhece seu Filho. Deus não precisa provar seu Filho enquanto a Ele, porque Ele já conhece todo. Mas enquanto a nós,
seu Filho teve que ser provado para que nós conheçamos o Filho. E também todos somos provados para ser conhecidos na prova. Deus já conhece qual será o resultado da prova, mas nós não conhecemos. E os demais não conhecem, e o Senhor está edificando o reino com seu Filho e corregente com seu Filho e a sua esposa. E a delegação de autoridade no reino dele tem a ver com conhecer e representar melhor a seu Filho. Então, por isso, todos somos provados. E o próprio Filho foi provado e ele falou das suas provas. E ele disse aos seus discípulos: vocês que têm me acompanhado nas minhas provações, eu vos assino um reino. Não? Então ele assina um reino àqueles que ele escolheu e que ele envia por ter acompanhado ele nas provas dele. Então nós também somos provados e por isso Deus permitiu o mal. Tem vários versos que falam das razões de Deus pelas quais ele permitiu o mal. Ele não provocou, ele não obrigou, mas ele deixou à vontade as criaturas dele para se expressar. Ele não quer forçar o amor. Qualquer de nós não gostaria de ter um esposo que fosse de plástico. Que você coloca um botão: te amo, meu amor, te amo muito, mas você sabe que é só um botão. Não é o que você gostaria, que fosse alguém como você, que te ame espontaneamente, verdadeiramente. E assim também é Deus. Ele quer que seu povo lhe ame, mas ele não vai fazer isso com botões. Simplesmente ele nos ama primeiro e nos deixa livres. Claro, houve um momento depois da criação que o homem já não ficou livre, ficou vendido ao poder do pecado, e o poder só do homem já não é suficiente, como era suficiente antes da queda. Mas é necessário conhecer o homem que Deus criou antes da queda, porque esse homem que Deus criou antes da queda é o homem com o qual Deus quer ter comunhão. Nós não temos que pensar só a partir da queda. Nós temos que pensar em 3 60 e ter as 3 presentes. O homem criado antes da queda, um homem livre, com livre arbítrio, com capacidade de escolher, mas também precisando do novo nascimento ainda sem pecado. Sim. Porque o homem sozinho é homem só. Nosso homem não foi criado só para ser homem só. Foi criado para viver em união com Deus. Foi criado em relação com Cristo. Ainda sem cair, o homem tinha que viver pela árvore da vida. Ainda era imortal, porque não tinha pecado, mas se não escolhia viver pelo Senhor, tampouco conseguiria nada, ainda que não tivesse caído. Então, o homem não foi criado para viver sem Deus. O homem foi criado para viver com e por Deus, que se revela a nós por Cristo e pelo Espírito. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito são indispensáveis para o homem, não só depois da queda, sino antes da queda. Então, antes da queda, Deus falou: façamos. E aí está o Pai, faz a parte dele, o Filho faz a parte dele, o Espírito faz a parte dele. Façamos o homem. Já não falou do primeiro homem, o marido da futura Eva, não. Falou o homem no sentido corporativo, o homem gênero que encheria toda a terra, portando ele, representando ele e dominando em nome dele. E dominando no meio onde já estava o mal. Porque no caso nosso é diferente do caso do mundo espiritual. O caso dos anciãos, que são as primeiras criaturas do mundo invisível, que são mencionadas por Paulo em Colossenses. Quando ele fala no mundo invisível, os primeiros que ele coloca são nos tronos. E aí aparecem 24 tronos.
E quando fala de seres viventes, tem uns que são serafins, outros que são querubines, e tem principados e potestades e governadores e hostes, que são de distintas categorias, criaturas do mundo invisível, que também foram criadas sem caída e que também foram provados, e os anjos foram provados com todas as criaturas, incluídos os serafins, os anciãos, os arcanjos e os anjos, grandes e pequenos. Eles já foram provados. E então a Bíblia fala de potestades que caíram e potestades que não caíram. Por exemplo, quando fala de Miguel, um dos principais príncipes. Não fala que o principal, mas fala que um dos principais. Tem outros cujos nomes a Bíblia não nos dá, mas tem tradições que colocam nomes arcanjos e colocam nomes a demônios e a anjos também. Não sabemos em que lugar podemos colocar essas tradições, somente eu penso que o bíblico é o definitivo.